sejam bem-vindos a mais uma workshop na Top Cat Academy. Esta, tal como todas as anteriores e também os tutoriais e as aulas, ficarão guardados no meu repositório de material didático no YouTube, que já conhecem, portanto é youtube.com/topcatdigital-asset. Subscrevam, divulguem para que outros também possam ter acesso a esta informação e a este conhecimento. Hoje, no workshop número 2, tal como vos tinha prometido, vou-vos trazer a apresentação da Web3 e do sistema financeiro descentralizado, também chamado DeFi. Aquilo que vocês já conhecem da internet, portanto, o sistema Web2, é um sistema onde vocês conseguem, através de uma aplicação front-end, portanto a interface gráfica ou página web, interagir com diversas empresas prestadoras de serviços, como é, por exemplo, a Google ou o Facebook. E, portanto, vocês interagem com essas empresas através de um registro, normalmente através do login, do e-mail, do telefone, poderão ou não ter que fornecer alguma identificação, portanto, o cartão de cidadão, e depois conectam-se a essas empresas através dos seus servidores e obtêm então assim o serviço prestado por essa empresa na forma de uma aplicação web centralizada a correr justamente no servidor da empresa e na base de dados dessa empresa. E portanto aqui, tal como em qualquer outro espaço, também estas empresas prestando serviço Web2 têm objetivos financeiros. Portanto, quer se trate de uma empresa, uma página de streaming de vídeo e de filmes, quer se trate de uma aplicação distribuidora de música como o iTunes Store, o objetivo é que os seus utilizadores paguem pelos serviços prestados. E é justamente a forma como estas operações financeiras, estes pagamentos se processam, portanto, a forma como as operações financeiras são feitas, é o que caracteriza o Web2. Portanto, parte do ADN, uma grande parte do ADN do Web2 é justamente a forma como os pagamentos são processados. E a forma como esses pagamentos são processados implicam a existência de uma entidade bancária intermediária. Ou seja, qualquer pagamento que eu queira fazer a um prestador de serviços, eu tenho sempre, em qualquer situação, de fazer um pedido de autorização ao banco. Portanto, eu quando faço o envio de dinheiro, de pagamento, seja por qualquer método bancário, seja um MBWay, seja um pagamento por cartão de crédito, seja um envio SEPA, há sempre, embora não seja perceptível, mas implica sempre uma autorização por parte do gestor bancário, portanto, por parte da entidade bancária com que eu estou a operar. E, portanto, caberá sempre, em última instância, à boa vontade do banco de autorizar esse pagamento, libertar esse pagamento ou não. Embora as situações em que esse pagamento possa vir a ser recusado sejam muito remotas, sejam poucas, isso não quer dizer que não aconteça. Acontece, poderá não ser comum, mas acontece. E não faz parte do âmbito deste tutorial ir explorar as diversas razões pelas quais um pagamento de um serviço ou a obtenção de um serviço através de um pagamento me seja recusado ou não. Mas a verdade é que, quer seja por questões de legislação, quer seja por regulação, quer seja pelas mais variadas razões, a entidade bancária, portanto a entidade bancária intermediária, terá sempre o poder de autorizar a minha obtenção de serviço através do pagamento ou a sua recusa. E, portanto, temos aqui um dos exemplos mais paradigmáticos do que é o Web2 nos mercados privados de criptomoedas, portanto, as chamadas exchanges de criptomoedas. As mais famosas são a Binance e a Coinbase. E, portanto, quando vocês resolvem fazer uma compra de criptomoedas e resolvem portanto, aceder a estas plataformas, para fazer a compra, devem, portanto, enviar fundos para essas plataformas. E a forma como enviam os fundos para essas plataformas é justamente através de um pedido de autorização a um banco. Portanto, quando vocês fazem um envio de euros através do banco online, o que acontece é que há um pedido de autorização implícita nessa transação que deverá ser liberada pelo banco para que os fundos depois cheguem aos mercados, portanto, à Binance e ao Coinbase, onde vocês depois, a posteriori, poderão então
adquirir criptomoedas, sejam elas stablecoins ou criptomoedas puras. E portanto, o que são stablecoins? Portanto, stablecoins são de vital importância para o funcionamento do Web3. Atreveria-me mesmo a dizer que não teríamos tido a invenção do Web3 se não tivesse existido a invenção das stablecoins. E as stablecoins são algo extremamente simples. Portanto, as stablecoins é o sistema que permite, portanto, a stablecoin é o sistema que permite pôr a circular moedas fiduciárias de diferentes países, portanto, sejam euros, dólares ou divisas de outro país, a circular dentro da blockchain. Portanto, nós não podemos, portanto, não é compatível o depósito de euros e dólares digitais convencionais, portanto, aqueles que nós temos no nosso MBWay, portanto, aqueles euros que nós temos nos nossos cartões de crédito, não há compatibilidade, portanto, não é possível colocar essas moedas digitais, esses euros no seu formato digital, não é possível colocá-los dentro de uma hardware wallet, portanto, dentro de uma carteira de criptomoedas. E portanto, a stablecoin, portanto, a invenção das stablecoins foi o sistema que permitiu poder pôr a circular dentro de um determinado blockchain público qualquer uma das existentes moedas fiduciárias. Bom, e de que forma é que isto é feito? Bom, isto é feito na forma de cheques digitais ao portador. Portanto, basicamente existe uma instituição financeira que opera dentro de um país regulado, portanto, dentro de um país que dá autorização a este tipo de serviço. Há vários, portanto, atualmente raros são aqueles que não permitem fazer isso, portanto, a legislação, embora não pareça, mas a verdade é que de todos os países existentes no mundo, muito poucos são aqueles que não permitem às instituições financeiras fazer este tipo de operações. E, portanto, as principais entidades emissoras de stablecoins são instituições financeiras que se encontram em países criptorregulados, como por exemplo a Suíça e sobretudo Hong Kong, mas também os Estados Unidos, El Salvador e muitos outros. E esta stablecoin de que vou dar um exemplo hoje, que é o USDT, a Tether, portanto, é uma empresa, portanto, a entidade emissora desta USDT é uma empresa sediada em Hong Kong, onde existe regulamentação para este tipo de atividade. E como é que funciona então, portanto, a emissão de uma stablecoin? É muito simples, portanto, se uma determinada instituição financeira resolver emitir, ou portanto colocar em circulação 100 mil dólares em formato digital compatível com o blockchain, o que essa empresa tem que fazer é colocar um depósito de respaldo equivalente a 100 mil dólares numa conta do espaço económico onde opera, e contra esses 100 mil dólares ou qualquer outro montante que resolva emitir, portanto, contra esse respaldo, emite fichas digitais compatíveis com o blockchain onde elas se pretendem colocar a circular, e sendo que essas fichas funcionam como cheques digitais ao portador, respaldados pelos 100 mil dólares que estão guardados na conta bancária da instituição financeira emissora. E, portanto, perante isto, nós podemos emitir cheques digitais ao portador, ou seja, fichas stablecoins de todo o tipo, portanto, de moeda fiduciária ou commodities, por exemplo. Imaginem que a instituição financeira emissora resolve emitir fichas digitais de ouro, portanto, de ouro. Basicamente, o que ela vai fazer é exatamente a mesma coisa que faz com as moedas fiduciárias. Portanto, neste caso, em vez de existir um depósito de 100 mil dólares numa conta bancária da instituição financeira emissora, que respaldam as 100 mil fichas equivalentes em circulação no blockchain, e existirá agora, por exemplo, vamos supor, 10 mil onças de ouro. Imagina, 10 mil onças de ouro. Portanto, essas 10 mil onças de ouro são colocadas no cofre de respaldo da instituição financeira,
contra o qual é depois emitido 100.000, não onças, mas 100.000 cheques digitais ao portador colocados a circular num determinado blockchain. O que significa que quem for detentor de qualquer uma destas fichas de ouro digital sabe que é proprietário da sua contrapartida guardada no cofre da instituição financeira. E, portanto, é desta forma que se conseguem emitir todo o tipo de cheques digitais ao portador, respaldados por qualquer tipo de valor físico, sejam moedas fiduciárias, sejam metais preciosos, sejam commodities de qualquer género. Portanto, isto é a forma como nós conseguimos emitir, portanto, valor digital na forma de cheques digitais ao portador, que depois conseguimos armazenar nas nossas hardware wallets, nas nossas carteiras de criptomoedas e transportá-lo anonimamente, portanto, transportar esse valor anonimamente da mesma forma que nós transportávamos também anonimamente as notas e as moedas. Portanto, reparem, embora seja dinheiro digital, embora estas fichas digitais seja dinheiro digital, ao contrário das chamadas CBDCs do Banco Central, as moedas, as Central Bank Digital Currencies de blockchains privados, ou seja, portanto, o dinheiro digital que circula nas nossas contas bancárias, ao contrário desse dinheiro digital, que qualquer operação que nós fazemos com esse dinheiro digital tem sempre que ser validado e autorizado pelo banco onde temos o depósito, estas fichas digitais, que também são dinheiro na forma digital, não requerem da autorização de terceiros. A única autorização que requerem é a nossa assinatura através da nossa hardware wallet para assinar e validar uma transação para seja qual for o destinatário que nós entendermos, sem ter que ter uma autorização de terceiros. Portanto, há uma grande diferença. Entre ter dinheiro no formato digital, na forma de uma stablecoin, na forma de um cheque digital ao portador. Há uma grande diferença disso para ter o dinheiro no formato digital numa conta bancária convencional. Portanto, na conta bancária convencional, o movimento dependerá sempre da boa vontade e da autorização e do acordo do banco que guarda a custódia desse dinheiro digital. Portanto, terá sempre uma última palavra a dizer na nossa vontade de transferir o dinheiro ou de fazer pagamentos. Com as fichas stablecoins, com os cheques digitais no formato stablecoin, não há nenhuma entidade que se sobreponha ao nosso desejo de transferir os fundos para quem quisermos, para quem entendermos. E, portanto, estas fichas digitais permitiram, então, portanto, é o que esteve depois na origem do Web3 que vos vou apresentar agora a seguir. Bom, e relativamente ao Web3, em termos de interface gráfica, portanto, em termos de experiência do utilizador, portanto, em termos de front-end, é tudo semelhante ao Web2. Portanto, a diferença é que, enquanto nós, numa página Web2, nos ligávamos diretamente ao servidor da empresa centralizada prestadora de serviços, seja quando entramos na página do Google, seja quando entramos na página do Coinbase ou da Binance, portanto, todas elas páginas Web2, portanto, nós estamos em ligação, estamos conectados ao servidor privado dessas empresas. No caso do Web3, a nossa conexão é feita não a um servidor privado, nem a uma base de dados privadas, mas sim a um blockchain público. Portanto, o front-end da página Web3 conecta-se diretamente a um blockchain público. E a esse blockchain público irão se conectar também todo o tipo de empresas e instituições descentralizadas que connosco depois irão interagir. E, portanto, a forma como nós interagimos com essas empresas descentralizadas que nos fornecem serviços descentralizados implica que exista, portanto, um financiamento desse serviço. E a forma como é financiado esse serviço que nos é prestado por essas empresas descentralizadas é através dos fundos que são disponibilizados pelo blockchain a essas empresas descentralizadas que nos prestam serviços. E, portanto, a forma como elas obtêm fundos
disponibilizados pelo blockchain é através das contas nesse blockchain dos diversos utilizadores. Portanto, os diversos utilizadores que têm contas bancárias, né, contas bancárias na forma de criptomoedas nesses blockchains, efetuam pagamentos ou dão autorização de pagamentos ao blockchain através destas rotinas chamadas smart contracts, que depois as empresas descentralizadas que fornecem serviços recebem na forma de pagamentos, na forma de transferências do endereço associado ao login do utilizador para o endereço de financiamento dessa aplicação descentralizada. E portanto aquilo que já tínhamos visto, que era a nossa hardware wallet, que era um dispositivo que guarda a chave, que é o porta-chaves do endereço dos nossos fundos no blockchain, acaba aqui também por funcionar como o login para todas as aplicações Web3 com as quais nós tenhamos intenção de interagir. E a grande diferença aqui é que, sendo o login feito por um endereço que é gerado offline, sem que mais ninguém tenha conhecimento no momento da gênese desse endereço, mais ninguém tem conhecimento dele, a não ser o dono do próprio endereço, e portanto, sendo uma coisa que se gera offline, anonimamente, ao contrário do Web 2, onde nós tínhamos que fazer o login através da nossa identificação, do nosso cartão de cidadão, do nosso número de telefone, do nosso e-mail. Aqui nós precisamos apenas, para efetuar o login, dessa hardware wallet com um endereço que pode ter sido gerado offline, sem que mais ninguém, a não ser o próprio utilizador, tenha conhecimento da associação desse endereço à sua pessoa. E portanto aqui portanto, a par desta característica de nenhuma entidade central poder interferir com a nossa decisão de fazer pagamentos e enviar fundos, é também esta característica de poder-se fazer login completamente anónimo, o que distingue o Web 2 de Web 3. E portanto é justamente quando nós levantamos os nossos fundos depositados na Coinbase e na Binance, portanto quando nós fazemos a retirada dessas moedas, sejam elas criptomoedas, sejam stablecoins, e no momento em que nós fazemos o levantamento dessas moedas para fora do Binance, para fora do Coinbase e para dentro do endereço controlado pela nossa hardware wallet, é aí que se inicia então o primeiro passo da nossa caminhada no Web3. Porque agora, com os fundos depositados na nossa hardware wallet, nós conseguimos agora com ela conectar-nos, portanto ligar-nos às diferentes decentralized apps, às diferentes dApps, portanto aplicações descentralizadas, sejam elas exchanges descentralizadas, como é o caso do Uniswap e do QuickSwap, sejam elas todo o tipo de aplicações prestadoras de serviços de streaming de vídeo, lojas online ou aquilo que quer que se possa imaginar, e portanto depois poderemos então interagir, ligar-nos a todos esses serviços, ligar-nos a todos esses websites descentralizados através da nossa conexão, portanto através da nossa hardware wallet como login. E portanto aqui começa então a nossa experiência com o Web3. E portanto o que eu vou fazer, portanto, esta aula foi a introdução teórica, portanto a abordagem teórica, e agora o que eu irei fazer na próxima sessão prática, portanto o workshop efetivamente prático, é fazer, portanto, uma demonstração da utilização de todos esses serviços descentralizados. Espero que tenham gostado. Aguardem pela aula prática, porque nós aí iremos então ter a verdadeira experiência Web3, onde eu vos irei mostrar as diversas aplicações e seguiremos então com o nosso sílabus, portanto, o sumário daquilo que iria ser este workshop, que teria cerca de 2 a 3 sessões. Na próxima sessão vamos explorar as diferentes aplicações do Web3 e depois haverá então
uma sessão prática final, onde nós iremos então fazer uma demonstração prática de como podemos pôr os nossos fundos a trabalhar por nós. Portanto, efetivamente, o staking, os contratos a prazo nas aplicações descentralizadas para contratos a prazo e staking, as liquidity pools, e portanto iremos explorar isso tudo. Um grande abraço a todos e até breve.